o TCU arquivou o processo que investigava os gastos com as viagens internacionais da primeira-dama Janja da Silva. Os ministros entenderam que a atuação de Janja tem interesse público, amparo em decretos e em orientação da Advocacia Geral da União. A decisão também considerou regulares as despesas com a viagem de Janja a Nova York, realizada antes da chegada da comitiva oficial brasileira à Assembleia Geral da ONU, Marcelo Suano. Os questionamentos foram apresentados por parlamentares da oposição e o tribunal afirmou que não encontrou indícios de desvio de finalidade ou irregularidades no uso de recursos públicos. Daniel, eu vou ser muito claro em alguns pontos. Não me incomoda que uma primeira-dama possa exercer atividades. Por qual razão? Apesar de a sua função ser a de acompanhar o presidente da República, única e exclusivamente isso, o presidente pode simplesmente dar a ela atribuições. Agora são dois problemas. O primeiro deles, que atribuição é essa? E essa atribuição ela tem que ser concreta, definida, tem que ser dado um cargo para ela. E não dizer que ela faz porque ela é uma espécie de espírito que sobrepõe a tudo, sem ter nenhum cargo específico vinculado a ela. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma vez identificado que ela pode atribuir, receber um determinado cargo, se ela tem capacidade para tanto, se ela pode fazer. Ora, o que é dado à Janja é um papel que é atribuído ao chefe de Estado, que é representar o país inteiro, coisa que ela não tem habilidade. Eu nem me preocupo o fato dela não falar inglês, ela não fala português. Ora, o que eu posso ficar assustado? Então isso não me traz problema, me traria problema saber que ela não fala direito o português. Mas isso também é irrelevante, a grande questão é que ela é inabilitada para ser uma diplomata, ela é inabilitada para ser uma ministra das Relações Exteriores, ela é inabilitada para ser uma chefe de Estado e representar o país, porque aquilo que ela apresenta ou são coisas superficiais, ou ela vai lá e fica falando de coisas que não diz respeito ao custo do bolso do contribuinte brasileiro. Esses são os pontos iniciais. Então não me preocupo com o fato de ocupar. A questão é se ela está habilitada ou não. Aí vem a questão do que a AGU faz, ou que simplesmente diz, ou que a TCU, quem quer que seja, diz não, nós vamos retirar. Por causa de quê? Aí que vem, bate no nosso ouvido como um soco, baseada numa autorregulamentação que foi feita pelo governo para vincular as atividades dela nas atividades do gabinete presidencial. Ora, isso é uma brincadeira. Isso é uma piada. Ao invés dele simplesmente dizer, ocupe este cargo e ponto, vá prestar conta para a sociedade como uma servidora pública, não. Ele diz o seguinte, vou autorregulamentar para justificar os gastos que ela tem, dizendo que está vinculado ao gabinete presidencial. Isso é brincadeira. Porque mostra que não tem habilidade, mostra que não tem capacidade e, acima de tudo, mostra que não está preocupado com o dinheiro público. E os órgãos do Estado estão mancomunados ao aprovar esse tipo de coisa. É uma vergonha que nós estamos vivendo. Espero que isso mude em 2027. E a nossa audiência faz até um apontamento aqui, talvez a Janja também não saiba o que é a misoginia, né, Gutapini? Porque recentemente, numa entrevista, ela disse que essa fama dela de gastadeira, não é? É um exemplo de misoginia pura. E foi nessa mesma entrevista, Dani, que ela foi perguntada sobre o trabalho dela, porque estavam falando dessa questão dos gastos, que ela só gasta, mas e aí, no fim das contas, né? O que ela apresenta, então, de trabalho para rebater essa misoginia, como ela bem coloca? E aí a resposta dela foi no sentido de que, olha, eu sou muito boa para conversar, eu sento com as pessoas, eu articulo, então, assim, a minha função é de ficar ali conversando, colocar as pessoas na mesa para conversar. Então, esses valores aí milionários nessas viagens, nessas diárias caríssimas e passagens, qual que é o resultado? Ela colocou as pessoas na mesa para sentar e conversar, e aí o Brasil tem que pagar por isso. É um completo absurdo, é uma vergonha, é um vexame, isso precisa ser exposto. Mas muito mais que isso, o Brasil precisa avançar nessa discussão do limite desses gastos, porque, veja, é alguém que não tem cargo público, que não tem mandato, que não tem uma função específica, viajando para cima e para baixo. Ela viajou mais que o Lula. Ela passou mais tempo fora do Brasil do que o próprio presidente da República e não trouxe nenhum tipo de benefício para o Brasil. Quando ela teve a oportunidade de se explicar, de enfrentar esses xingamentos aí de misoginia, como ela disse, ela não conseguiu justificar.
é sentar para conversar e articular, e aí o Tribunal de Contas, não, tá tudo bem, tá tudo esclarecido, não teve nenhum desvio de finalidade, é porque a norma, ela é muito fluida. Então, assim, precisa ter um enfrentamento. O Congresso Nacional precisa fazer a limpa nessa legislação do que está sendo permitido, o que não é, quais são os requisitos, porque não dá mais. É muito fácil escapar para poder gastar todo esse dinheiro sem mostrar um trabalho. Então, até quando a gente vai ficar assistindo esses gastos com dinheiro público? Porque quem que pode garantir que isso não vai acontecer nos próximos 4 anos? Quem paga essa conta é o povo brasileiro. Então, isso precisa ser enfrentado de forma muito séria. O que pode gastar, o que não pode? Porque enquanto ficar nessa fluidez... Não, ela é a primeira-dama, ela viajou, ela participou do evento, ela tem como comprovar que ela participou do evento, mas e o resultado, e a efetividade? Isso não é cobrado. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.